Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Acima de qualquer sacrifício, a obediência. A primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Samuel, nos fala muito claramente sobre isso. A obediência supera todo e qualquer ritualismo. A obediência à palavra de Deus é o que ele de fato quer para nós. O rei Saul tinha recebido uma ordem de combater os amalecitas e era muito claro que os despojos depois da batalha, aquilo que restava do outro reino, não deveriam ser tocados. Os despojos deveriam ficar no seu devido lugar, lá na terra, junto com o que restou daquele combate. E o rei Saul resolveu pegar daquilo que havia de melhor entre as ovelhas e os bois para oferecer como sacrifício ao Senhor. Talvez a intenção era boa, mas a desobediência trouxe a ele uma consequência. A profecia, a palavra de Deus foi dirigida ao rei Saul por meio do profeta Samuel, dizendo: por causa de sua desobediência, tu não és mais rei. Depois nós vimos dentro do Evangelho algo muito interessante, que também traz uma coerência, uma comunhão com esse sentido da primeira leitura. Os discípulos de Jesus não jejuavam, mas os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus e os fariseus, eles jejuavam. Então foram até Jesus para questioná-lo: por que seus discípulos não jejuam enquanto os discípulos de João e os fariseus fazem jejum? E de fato, tanto os discípulos de João como os fariseus faziam um jejum muito rigoroso. João Batista, os discípulos dele, por causa da sua afinidade com um grupo muito austero que vivia nos desertos, os beduínos. E os fariseus, por causa do seu entendimento que a salvação, a graça, vinha por meio dos ritos, vinha por meio do cumprimento incondicional da lei, seguir a lei ao pé da letra. De fato, a graça vem pela obediência. Mas se nós fazemos apenas de uma maneira externa, não tem muito valor. Por isso, o sacrifício ele deve ser como que uma resposta de obediência à palavra de Deus, e não simplesmente para cumprir um ritual. Não é a custo das nossas atitudes, não é pela força dos nossos atos que nós recebemos a salvação, mas pela graça de Cristo. Fomos salvos pela graça. Nós vemos esse sentido muito claramente em diversas partes das cartas de São Paulo. Nós fomos salvos por Cristo e fomos salvos pela graça. Aquilo que nós realizamos é como que uma resposta de amor que nós damos a Deus, mas não podemos ritualizar simplesmente a nossa salvação a custo das nossas boas obras, daquilo que nós realizamos. Mas é Cristo que realiza para nós a salvação. E esse foi o questionamento que Jesus teve. Por que os seus discípulos não jejuam, enquanto os discípulos de João e os fariseus fazem jejum e fazem um jejum bem rigoroso? E Jesus, então, dá a eles a resposta. Por acaso, os convidados para um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está presente? Um dos sentidos do jejum, tanto dos fariseus como dos discípulos de João, era a espera do Messias. Portanto, não fazia nenhum sentido fazer o jejum se o Messias já estava presente. Portanto, os discípulos de Jesus não faziam jejum. E ele diz, vai chegar o tempo em que o noivo será tirado da presença deles, dos convidados. Então, os convidados farão jejum. Jesus, então, faz conta duas parábolas muito importantes para nós, que também nos dá o verdadeiro sentido. Não adianta
numa vida nova, colocar uma prática velha, antiga. É necessário que tudo se renove e renove pela graça do Espírito Santo. Se nós pegamos uma roupa velha, já desgastada, já enfraquecida pelo tempo, e pregamos um retalho de pano novo, o pano velho não vai suportar. Quando de repente a gente perceber, o rasgão vai estar pior, porque o pano velho não consegue sustentar aquele pano novo por cima, como um retalho, como um remendo. Também os odres, né? Isso dentro de uma linguagem do judaísmo era muito claro. Odres vinho novo, odres novos. Por quê? Porque tanto os odres como o vinho, eles se conservam, e com o passar do tempo, o vinho que foi envelhecido dentro de um odre, ele com certeza será melhor. Mas se coloca um vinho novo, que é mais forte, e num odre velho, que já está também desgastado pelo tempo, o odre vai se arrebentar, tanto os odres como o vinho, eles vão se perder. Portanto, para vinhos novos, odres novos, uma regra básica. O que significa para nós que para uma vida nova, que é fundada, que é instituída pela vida do Espírito Santo em homens novos, é necessário também uma nova atitude, um novo jeito de viver, um novo jeito de agir, agora na vivência, numa vida impulsionada pelo Espírito Santo, não mais com as tradições antigas, não mais com as realidades que eram simplesmente um ritualismo externo, mas com uma vida interior, que é pautada, que é ditada pelo próprio Espírito Santo. Para homens novos, uma vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados.